Aguardando vocês chegarem. Enquanto vocês chegam, gente, eu vou mandar o convite para ele, tá? O nosso digníssimo, caríssimo irmão Ariovaldo. Enviar o convite para ele aqui agora. Ariovaldo. Gente, a paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, que irá acontecer agora com o nosso irmão caríssimo Ariovaldo, ex-transexual. Eu já mandei o convite para ele, vou esperar ele chegar. Essa live era para ser interpretada em Libras, mas infelizmente não será possível por causa da minha mão. Hoje aconteceu uma mazela, vou mostrar aqui para vocês, já está bem melhor. Então, sangrou muito, eu estava com a taça, ela se quebrou. Na verdade, eu acho que eu passei perto dela, eu não sei o que aconteceu. E ela veio a perfurar a minha mão. Não precisou ir no hospital, graças a Deus, porque ela não teve muita largura, muita amplitude. Foi mais profundidade. Tá doendo, pra mim mexer os dedos está bem difícil, tá bom? Então, eu peço perdão, porque realmente eu não vou conseguir interpretar. Deixa eu ver aqui se o irmão Ariovaldo já tá por aqui. Tem como você chamar ele lá pra mim, por favor? Aqui mostra que ele já está convidado. Vou dar uma olhadinha se precisa de mais algum recurso. Eu sou péssima em tecnologia, gente, pra ele entrar. Nossa, já tá convidado. Você tem como chamar ele aí no privado pra mim, por favor? Ver se ele tá conseguindo, se ele já recebeu o convite. Que mostra convidado aqui pra mim. Vocês têm um pouquinho de paciência, o Alisson tá falando com ele ali. Ver o que pode estar acontecendo pra ele estar entrando. Porque ele é o convidado especial, então sem ele nessa live não teria sentido nenhum, tá bom? Vai um pouquinho lá pra sala. Ver se você consegue falar com ele, porque senão o pessoal escuta a minha voz 2 vezes. Miga, passa a pomada Nemacetin. É a melhor pomada para ferimentos e queimaduras. Ai, Deus abençoe, viu? Deus abençoe de verdade. E hoje eu coloquei... Era para ter colocado gases e eu coloquei algodão. Mas é porque realmente eu não sabia que não poderia colocar algodão. E foi a única forma que eu encontrei na hora para estancar o sangue. Irmão Ariovaldo Balbino, amém. Aceita, meu irmão. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui de novo, porque os comentários de vocês vão passando muito rápido. Terminei de convidar o irmão de novo. Louvado seja Deus! Glória a Deus. Paz Deus a todos, irmã Tatiane. Amém, irmão Ariovaldo. Seja muito bem-vindo a essa live, viu? É um prazer imenso tê-lo conosco, tá? Gente, amém, glória a Deus. Prazer então é vou todo deixar meu. ele se apresentar, tá bom? Eu gostaria que vocês seguissem lá bastante ele, desse bastante like lá no canal dele, que é um trabalho maravilhoso de evangelismo, país trans, são todos muito acolhidos, são todos muito amados.
tem uma página também no Facebook chamado Salvos para Salvar, que não tem pedantismo religioso. Todos vocês, independente do seu credo religioso, será muito bem-vindo ao seu canal e à sua página, viu? Para vocês conhecerem a história do irmão Ariovaldo, se impactar como o poder de Deus, ele é grande, viu, gente? Porque como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vim salvar o que estava perdido. E eu já sinto Deus nessa live, porque hoje teve muito levante, muito combate para essa live acontecer. Então acredito fielmente que essa live foi o querer de Deus. Nasceu das entranhas de Deus esse desejo. Então, vamos lá? Irmão Ariovaldo, se apresente, meu irmão. Paz de Deus a todos. A santa paz de Deus esteja em todos. Meu nome é Ariovaldo Balbino, sou da cidade de Campinas, São Paulo. Aqui está a minha mãezinha, minha rainha. Daqui a pouquinho ela fala um pouquinho. A minha mãe se chama Maria, é uma serva de Deus também, pela graça e misericórdia de Deus. Ela serve a Deus há 48 anos na Congregação Cristã no Brasil. E pelo amor e misericórdia de Deus tem nos alcançado. Ela, a mim, ao meu pai, aqui que está sentado, escutando tudo. Deus, meu irmão. Está saudando. Deus te abençoe. Amém. Um servo de Deus muito abençoado por Deus, muito temente a Deus, com muita paciência, sabedoria. Porque não foi fácil a prova que eu dei para essa minha rainha, para esse meu rei passar na face dessa terra. Mas eu acredito que tudo é permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore, um fio de uma cabeça, se não for a vontade de Deus. Porque o fôlego da vida está na mão do nosso Deus. O ouro, a prata, a salvação, Glória. o céu, tudo está diante de Deus. Deus é aquele que conhece o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso silêncio. Deus é aquele que conhece o líquido da medula óssea. Eu peço aqui perdão a todos, peço aqui primeiramente perdão a Deus, que Deus guia eu com palavra do céu, com o poder do Espírito Santo. Que eu diminua diante dele, mas que o poder do nosso Pai Celestial, do seu Filho Jesus Cristo, Espírito Santo, possa crescer. Eu estou aqui hoje, irmã Tatiane, eu posso falar a todo lado, não é porque minha mãe está do meu lado, o meu pai está do meu lado, não. Acabamos vindo de um culto, de um santo sagrado culto, mas eu posso falar que eu sou um milagre diante de Deus. Glória a Deus. Porque milagre não é apenas cego enxergar, paralítico e coxa aleijada andar, não. Existe muito mais milagre. Milagres que o olho da carne vê e milagres que somente com o olho espiritual se pode ver. E eu estou aqui, eu sou um milagre, eu sou um ex-travesti, um ex-homossexual. E estou aqui, irmã Tatiane, para responder a pergunta que Deus trazer na mente da irmã. Aquilo que o Senhor tocar da irmã perguntar com guia e sabedoria de Deus para não escandalizar o nome de Deus, em primeiro lugar, do seu Filho Jesus Cristo, porque nós temos que ser prudentes, né? Eu estou aqui com o meu coração aberto para me abrir, porque por muitas das vezes a gente quer esconder a nossa prova, a nossa luta, esconder aquilo que nós passamos, mas nós escondemos do homem da terra, mas de Deus não. Mas existem coisas que é preciso anunciar de leste a oeste, do ocidente a oriente, para que todos saibam que existe uma força que rege todas as outras. Essa força se chama Jesus Cristo. Então, irmã, fica à vontade de perguntar que a irmã sentir. Eu sempre costumo dizer que os caminhos de Deus é como o caminho do navio mercante no mar, o caminho da cobra na penha, o caminho do pássaro no céu. Não se conhece. Então Deus, ele é enigmático. Ele é um ser, como diz um hino, né? Uma canção espiritual. Quem explica Deus, né? Os caminhos que a nossa vida atravessa, os caminhos que a nossa vida toma, para que o nome dele seja glorificado, né? Eu queria te perguntar, irmão Ariovaldo, como tem muitas dúvidas no nosso meio sobre isso,
O irmão segundo, eu sei, nasceu num berço cristão. Então, o seu pai já serviu a Deus. Eu gostaria de perguntar ao irmão como é que foi a sua infância, como é que nas instituições, seja ela educacional, seja uma igreja, como que foi a infância do irmão, como que o irmão conheceu, chegou ao entendimento da graça, como que o irmão virou trans, se teve influência, se nasceu de dentro de você, como que o irmão entende isso, como é que foi sua trajetória desde a sua meninice? Entendi, irmã, eu entendi sim. Irmã, eu acredito muito na palavra de Deus. Eu acredito piamente na Santa Escritura Sagrada. E todos nós sabemos que todo aquele que crê na palavra do Senhor e for batizado será salvo, né? Nós sabemos que a Santa Escritura Sagrada é um manual de conduta para o ser humano viver bem na face da terra e se chegar diante da presença de Deus, né? E nós sabemos também que o adversário das nossas almas, que eu não vou falar o nome dele, ele existe. Vou chamá-lo de poder destrutivo, para não dar crédito para ele. Porque ele não é digno nem de ser citado o nome dele. Glória. Irmã, eu acredito, irmã, né? Assim como eu já ouvi dentro, na pregação da Santa Palavra, que o adversário ele trabalha com o tempo, né? E o adversário ele entra até no útero de uma mãe que está gerando um filho, para Santo confundir a cabeça desse filho. Porque o adversário ele não tem tempo nessa terra. Ele trabalha com o tempo, ele já é um derrotado. E eis que a porta eu estou, e o nosso Deus está vindo. A qualquer momento as trombetas vai soar, e aquele que tiver feito a vontade de Deus vai subir. Nós sabemos disso. Não é eu que estou falando. Não é esse pequeno ser, esse pecador, mas é a Santa Escritura Sagrada que fala, né, irmã? Então ele Irmã, conhece e ele trabalha desde o processo de amadurecimento uterino, porque já conhece a promessa de Deus. É muito forte isso. ele veio de lá de cima, né, irmã? Ele veio de lá de cima. Ele não tem o poder que o nosso Deus tem, mas ele tem poder. Mas o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é Rei dos Reis, fonte de todo poder e de todo saber. Então ele trabalha com o tempo, ele não tem tempo. Então quanto mais alma ele puder carregar, o lago de enxofre ele vai trabalhar. Irmã, eu nasci num lar cristão, louvo, agradeço a Deus que a graça me foi passada por herança, né? Eu herdei a graça do Senhor, mas muitos não dão valor na graça. Muitos dão valor. Mas o que aconteceu na minha vida foi uma profecia de Deus. Eu vou chegar nessa parte também. Irmã, eu não acordei num dia, num sábado de manhã, num domingo, num feriado de 7 de setembro, e falei assim, hoje eu vou ser gay. Perdão, eu peço a expressão. Eu peço perdão a todos que não se escandalizem. Eu não acordei num dia de manhã e falei assim, hoje eu vou ser aquilo que, né, desagrada a Deus. Não, É um foi desse processo. jeito. Eu, com 5 anos de idade, eu me vi uma criança diferente. Eu não entendia o que era. Eu sabia que tinha algo comigo, mas eu nunca havia falado com meu pai e com a minha mãe, que eu era uma criança, né? O tempo foi se passando. Hoje, meu pai e minha mãe sabem disso. Aconteceu de, na minha infância, ter sofrido um abuso, e eu tenho piamente certeza que isso contribuiu também para eu ir à homossexualidade. Então, pai, mãe, vigiem, não deixe seus filhos em casa de vizinho, não deixe seus filhos com pessoas. Às vezes nós achamos que as pessoas estão fazendo bem para nós, não. Não estão fazendo bem. Então, irmã, tudo isso aconteceu dessa maneira. Eu, uma criança, já me sentia diferente, mas eu não sabia o que eu era. E na época de escola, ali no pré, eu era uma criança que eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande dentro de mim. Eu me sentia uma criança inferior, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu era uma criança inocente, eu não sabia o que estava acontecendo, mas, de repente, toda aquela minha inocência foi roubada quando eu fui abusado. E ali, irmã, desencadeou, desenfreou toda uma compulsão e uma obsessão por esse lado, desde criança. Começou a vir os preconceitos, começou a vir os bullying, tudo foi se crescendo.
E dentro de mim eu tinha uma grande vontade em querer ser mulher, usar roupa de mulher, querer me sentir mulher. Mas tudo isso Deus já tinha falado numa palavra com minha mãe. Que o adversário, minha mãe está aqui do lado, de cabeça baixa ouvindo, que o adversário ia confundir a cabeça do filho dela na face da terra com o espírito da homossexualidade. Então, o nosso Deus, ele fala, ele avisa. O nosso Deus fala. Todas as provas que eu fiz a minha mãe passar, porque Deus permitiu, o Senhor avisou pela santa palavra para ela que isso ia acontecer. Então, irmã, na escola eu era uma pessoa que eu sofri muito bullying. As pessoas, eu peço perdão, irmãos, mas é a realidade do mundo lá fora. Ari, viadinho, perdão, Senhor. Senhor, perdoa aí, eu não quero te escandalizar. Ari, você é isso, Ari, você é aquilo. E aquilo ia só fechada dentro de mim, a cabeça ia virando, até que, irmã, eu cheguei a uma certa idade de uns 12 anos. E tudo isso, irmã, depois que aconteceu o abuso, irmã, para a irmã entender, os meus pais não sabiam, eu fui ameaçado por essa pessoa me levou a minha inocência. Se você contar para alguém, eu te bato, ninguém vai acreditar. E era ameaçado por essa pessoa e constantemente eu era abusado por essa pessoa. E dali em diante, irmã, tudo isso foi mexendo com a minha cabeça, né? E eu achei que aquele era o caminho que eu tinha que seguir. Era o adversário, né? Mas eu frequentava as reuniões de jovens menores, tinha uma dor dentro de mim terrível, mas eu não podia contar nada para ninguém. Porque mesmo sendo criança, eu sabia que aquilo era proibido. Santo Deus. Já tem um entendimento do bem e do mal, né, irmão? Criança já Hoje tem a gente entende que tudo foi um processo e uma permissão. Tem esse entendimento. Apenas uma criança. Mas, irmã, a partir do momento que eu falo por mim, porque eu só posso falar por mim. A partir do momento que eu fui assediado, irmã, ali já entrou em mim o que era bem e o que era mal. Eu já tive malícia em tudo. Se hoje o irmão com a maturidade como homem, como servo de Deus, em idoneidade, o irmão teria feito diferente? Teria denunciado? Teria contado? Nos dias de hoje, irmã, sem sombra de dúvida, mas eu era apenas uma criança, né? Hoje eu perdoo essa pessoa, eu tinha 6, 7 anos na época, essa pessoa devia ter uns 14 anos, né? Hoje eu fiz terapia, eu fiz muitos anos de terapia, né? Deus me deu a graça, passei por muitos vales da sombra da morte, né? Eu vou chegar nessa parte. Eu fui um dependente químico porque, através de tanta dor que eu tinha dentro de mim, eu tinha que anestesiar a minha dor e o meu sofrimento de alguma maneira, né? A perca da graça aos 13 anos. Aos 13 anos, eu vou chegar nessa parte. Aos 13 anos, o Senhor me chamou. Quando eu perdi a graça, que eu pequei, foi uma dor muito grande dentro de mim. Muito grande, né? Então, assim, quantas vezes eu olhei para o céu e questionei Deus, eu falei, Senhor, nasci na tua graça, conheço a tua palavra, Pai, eu conheço os teus princípios espirituais, o meu pai, o que minha mãe me ensinou, Senhor, por que que eu tenho que passar por tudo isso? Quantas vezes eu, na minha ignorância, na minha pequenez diante de Deus, eu questionei Deus. E eu ia para os cultinhos de jovem, meu pai e minha mãe me levou na igreja enquanto eles pôde, né? Como a doutrina, como fala a Santa Escritura Sagrada. Até os 12 anos, um pai e uma mãe é responsável por um filho. Depois, esse filho, perante Deus, tem a sua responsabilidade. Eles levaram, eles cuidaram de mim, zelaram pelo meu corpo, zelaram pela minha alma, pela minha vida espiritual. Mas uma mãe, um pai, como a Santa Escritura Sagrada diz, a salvação individual, eles cuidaram de mim até onde eles pôde, a mão deles alcançou. Depois a mão dela e a mão dele não pôde mais me alcançar. Só a mão de Deus me alcançou, irmã. Glória a Deus. Irmã, eu vou contar, já vou entrar nessa parte, porque eu vou dar um resumão assim, tá, irmã? Fica à vontade.
irmã falou, e essa semana eu falei que eu ia gravar o meu testemunho em 5 partes. Eu vou explicar bem direitinho a infância, tudo. Porque Satanás precisa saber que Deus existe. Glória a Deus Deus. cura, transforma. E quando alguém perguntar para você onde está o seu Deus, fala assim, meu Deus está curando, libertando, Glória a Deus. transformando. Então, irmã, eu nascido na graça, no berço de ouro, porque aquele que nasce com o conhecimento da palavra de Deus, ele é agraciado, né? Ele nasce no berço de ouro, espiritualmente falando, né, irmã? E muitas Porque das eu vezes, Deus permite para até valorizar. Talvez o irmão não irmã, valorizasse a graça com essa essência, com essa força que o irmão tem olha, hoje. eu tô arrepiado, irmã, porque assim, ó, irmã Tatiana, existe uma grande diferença entre nascer num lar cristão, conhecer a palavra e ser convertido. Porque eu Verdade. nasci num lar cristão, eu conhecia a palavra, mas eu não era convertido, irmã. Quando realmente o Espírito Santo de Deus te visita, quando você entende o propósito de Deus e você sente Deus no âmago da tua alma, ali é a conversão. Quando você sente lá dentro o agir de Deus, o Espírito Santo de Deus te tomar, você sente aquela carga do Espírito Santo de Deus te tomar, ali você sente um prazer na alma que essa terra não dá. E ali você começa a identificar o que é carne, o que é espírito. Está Glória a entendendo, Deus. irmã? Então, irmã, eu nasci no lar cristão, mas eu não era convertido. Aos 13 anos de idade, nessa casa que eu já morava, um dia eu acordei num domingo de manhã, junto com um irmão que vem antes de mim, que muito amo, que está na mão de Deus, assim como eu, toda a minha família, cada um de nós. Meu pai, ele me chamou e falou, Ari, vamos no batismo? Aqui no Bonfim, que eu sou de Campinas, e a nossa central é no Bonfim, que hoje ela está reformando. Reformando não, construindo uma nova. Aí eu falei, vamos, Alê. Na hora que nós estávamos saindo, eu tinha 13 anos, meu irmão já era de maior. Meu pai pegou na minha mão e falou assim, meu filho, vê se não vai batizar, hein? Você é muito novo. Eu falei, pai, fique em paz, eu só estou indo para assistir. Naquela manhã, irmã Tatiane, quando eu entrei dentro da igreja, o Senhor já me visitou grandemente com o poder santo celestial do céu. A minha alma regozijava, a minha alma transbordava na presença de Deus, irmã. Glória a Deus. Mas ali no íntimo do meu ser, eu conversava com Deus. Eu falava, Senhor, tu conhece o meu ser, Pai. Tu sabe todas as coisas. Naquela manhã, o Senhor mandou 28 de Deuteronômio. Eu não lembro a exortação, irmã. Mas ali eu estava numa grande aflição, numa grande prova, numa grande luta no banco. Porque o Senhor usava da boca do irmão Idobrando e falava assim. O irmão Idobrando, ele presidiu o batismo e depois ele desceu para o tanque e o irmão Isaías continuou presidindo o santo batismo. Eu falo, na boca do irmão Isaías, o Senhor tomava ele e falava, Irmandade, fica debaixo do sangue do concerto eterno, porque tem uma alma aqui que está numa grande aflição. O Senhor está chamando essa alma e Satanás acorrentou essa alma como se estivesse com um grilhão nos pés no fundo do mar. Essa alma era eu, irmã, porque o Senhor me chamava, eu fazia de levantar e eu não conseguia, parecia que uma força contrária me travava, irmã, porque dentro do íntimo do meu ser, nós que nascemos na graça, nós sabemos o que é pecado de carne e o que é pecado de espírito, o que é pecado de morte. Nós sabemos que os fornicadores, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou homofóbico, irmã, porque depois que o Senhor fez essa conversão em mim, eu tô sendo julgado de homofobia, que agora eu sou homofóbico. Agora as pedradas, o levante é agora, né? Mas o Senhor também falou pela palavra. Então, a Santa Escritura fala que os avarentos, os afeminados, os macumbeiros, feiticeiros, os idólatras, entre outras coisas, não herdarão o reino do céu. E isso não sou eu que estou falando. Eu tenho muitos conhecidos que é homossexual. Eu amo e respeito a todos. O nosso Deus ama e respeita. Quem sou eu para não amar e não respeitá-los? Mas nada me impede de falar a verdade. Nada me impede de mostrar o caminho da salvação que conduz
para a vida eterna. Aonde lá não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá lágrima. Porque esse mundo ele é enganoso. Esse mundo ele oferece um prazer pequeno, mas a palavra de Deus não. Então, irmã, naquela manhã, eu já conhecia o prazer da terra, o prazer da carne. A irmã está entendendo? Sim. E eu tinha medo de me batizar. O Senhor falava, vem. E eu falava, Senhor, mas como que eu vou te aceitar para minha condenação? Como que eu vou aceitar? Como que eu vou descer na água do santo batismo hoje, sabendo que amanhã eu não vou conseguir permanecer? Então eu tinha medo, irmã Tatiana. Porque eu tinha 13 anos, mas eu sabia que se eu colocasse o dedo na tomada ia queimar. A irmã está entendendo? Então, ali naquela grande guerra, naquela grande aflição, naquela grande angústia, eu falei assim para o Senhor, Senhor, tu conheces o meu deitar e meu levantar, tu sabe o que eu faço fora da tua casa. Santo. Eu e Deus pensamento, porque o que Deus quer, irmã Tatiane, e todos os irmãos que estão vendo, é a limpeza de mão e a pureza de coração. Glória a Deus. A sinceridade do sentimento, porque a gente esconde do homem, mas não esconde aquilo que está dentro da gente. E eu falei, Senhor, se hoje é o dia da minha salvação, fala comigo, me dá um sinal. Eu pedi para o Senhor. Então o Senhor falou assim na boca do irmão Isaías. Noé anunciou a salvação durante 100 anos e era visto como louco, porque nunca havia chovido, era só orvalho que caía, quanto mais o dilúvio. E hoje o Senhor está te anunciando uma salvação. Olhou para trás assim, mostrou o tanque e falou, essa que é a arca de Noé. A arca foi fechada uma semana antes. Pelos anjos do Senhor, as portas foram fechadas pelo lado de fora e batumadas, para que quando começasse a chuva, Noé não abrisse a arca e acabasse com os propósitos de Deus. Então o Senhor manda te falar, eu te amo. E a porta dessa arca está aberta para você só hoje. E o sinal que Deus te manda te falar é, você pode não permanecer no meu caminho, mas eis que hoje eu te chamo do concerto eterno. Na hora que o irmão falou aquilo, porque o meu medo era de não permanecer, tudo aquilo que me segurava no banco, irmã, me desprendeu e eu fui para o vestiário. O meu irmão, que já era batizado, que o Senhor já tinha chamado ele, desceu correndo no corredor do Bonfim, entrou para o vestiário e falou, Ari, meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu não sei se ele já desconfiava de alguma coisa, não faz isso, o pai vai brigar comigo, o pai vai brigar com você, porque meu pai é muito temente a Deus, um servo de Deus temente, que honra a palavra de Deus em todos os sentidos e aspectos. Eu falei, filho, o Senhor está me chamando, e me tremia. E aquilo que só quem é chamado pelas águas sente o poder de Deus conhece. O que Deus queria que você entendesse, né, Mori? Era o compromisso que ele tinha com sua alma, que independente se você descesse no inferno, a mão dele ia lá te buscar. E eu sabia da responsabilidade, eu sabia e sei a responsabilidade que é a palavra do Senhor. Por isso, eu já quero deixar um recado aqui para quem estiver ouvindo. Se houver algum testemunhado, a palavra de Deus é séria, não é brincadeira. Deus é amor e misericórdia. A sua misericórdia é grande, apaga a multidão de pecado. Mas o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Eu louvo e glorifico a Deus que deu tempo de eu vir pelo amor. Né? Então, eu tenho que agradecer a Deus por isso. Mas isso é cumprimento da palavra de Deus na vida da minha mãe e do meu pai, que foi falado que eles iam passar por isso. Então, irmã Tatiane, ali eu aceitei o nosso Senhor. Na hora que eu desci no tanque, o Senhor me tomou numa presença muito grande. O irmão Delbrando teve que me esperar, me acalmar uns 5 minutos para poder me submergir. Ali, minha irmã, eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, mas ali foi o meu primeiro encontro com Deus, mas temendo a Deus. Quando o Senhor me chamou, irmã, eu, com muito medo de pecar, né? Com muito medo da fraqueza da carne, eu olhava para a imensidão desse horizonte e falava com Deus em pensamento, Senhor, me leve embora dessa terra, Pai. Eu clamo a Ti. Quantas vezes, Tatiana, no íntimo do meu ser, da minha alma, que isso tudo que eu estou falando aqui nessa rede,
que está indo de um país para o outro, está sendo Glória a escrito no livro da crônica. E tudo isso vai ser cobrado diante de mim no dia do juízo final. Toda palavra que sai da nossa boca vai ser prestado conta. Quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, me leve embora dessa terra, porque eu não vou suportar. Santo Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Eu falei, Senhor, me leve embora dessa terra, Pai. Eu não vou ser firme, eu não vou ter força para suportar, Senhor. Me leve embora. Quantas vezes eu questionei Deus, eu falei, Senhor, eu nasci na tua graça, eu conheço o teu caminho, Pai. Por que tu permitiste, Pai? Porque tudo é permissão sua, Pai. Porque o Senhor permitiu eu passar por tudo isso, Senhor. Oh, Pai, me faz entender. E ali eu não entendi os desígnios de Deus. Ali eu queria resposta, ali eu questionava Deus. Ali eu questionava Deus. Mas hoje eu vejo o porquê de tudo isso, irmã Tatiane. Eu fiquei firme na graça. O Senhor me chamou no ano de 96. Completa 26 anos, completou esse ano que o Senhor me chamou. Eu fiquei firme um ano, tomei uma santa ceia. E 25 anos eu servi o poder destrutivo no mundo. Isso Então, prova, diante do que então, estamos vendo, né? Que existe jeito. Existe jeito, nada ainda está perdido. Então, aquela palavra, no dia do meu concerto, se cumpriu na minha vida. Porque o Senhor falou, mesmo que você for lá fora no mundo, mesmo que você for lá fora, hoje é o dia da tua salvação. Então, irmã, aquela palavra se cumpriu na minha vida, assim como toda se cumpriu na minha vida e na vida de todos aqueles que creu. E ainda vai se cumprir, né? Porque o nosso Deus é verdadeiro. Então, ali eu fui ficando fraco, irmã Tatiane. E quando um certo dia eu cheguei dentro da minha casa, né? Eu pequei. Aí eu pequei, aconteceu de eu pecar. Fiquei fraco, pequei, irmã. Ô, Senhor, que vontade de morrer junto, irmã. É uma dor, irmã. A dor do pecado da alma, irmã. Eu não desejo pro cachorro, pro meu pior inimigo, irmã. Eu não desejo. Pro meu pior adversário. Essa dor, só quem pecou sabe qual é essa dor. Só quem só pecou. Mas eu peço perdão a Deus, que Ele não olha para a minha fraqueza, para o meu erro, que nesse momento eu também me humilho diante dEle, de quem está vendo esse testemunho. Eu peço perdão para Deus, porque eu quero contemplar a face dEle do jeito que ela é. Eu venho pedindo para Deus me transformar de dentro para fora. Né? Porque não adianta eu limpar só o meu corpo externo, mas o meu corpo interno não está. Verdade. Né? Isso que é a verdadeira conversão e muitos não entendem. Muitos querem limpar, quer forçar, quer entranhar na pessoa, esquece que Deus limpa de dentro para fora. Não tem jeito, a limpeza não pode ser o contrário. Não, irmã, essa limpeza ela é de dentro para fora. Enquanto você se preocupar com a carne, você esqueceu do espírito. E durante 25 anos eu lutei contra a minha natureza. Durante 25 anos eu me preocupei como que eu iria fazer para me tornar mulher, né? Quem quiser me acompanhar, né? O meu Facebook é Ariovaldo Balbino, o canal no YouTube Ari Balbino Ex-Trans. Lá tem muitos vídeos do meu antes, do meu depois, que eu sei que tem muitos que vão querer ver a minha imagem antes, né? Então, irmã, assim, essa luta contra a minha natureza, eu mudei. O meu nariz, eu fiz plástica no nariz, eu mexi na minha boca, eu mexi no meu queixo, eu mexi na minha testa. Eu tenho sobrancelha, vou colocar bem pertinho. A minha sobrancelha, ela é sobrancelha de tatuagem. Aqui, ó, a parte de cima é sobrancelha de tatuagem. Tudo isso, irmão, um pouco eu fiz com dinheiro honesto e um pouco eu fiz com dinheiro da vida. Eu vou falar desse jeito, para quem sabe ler um pinga e um tracete. Irmão, então, aí eu coloquei prótese. Eu não entendi, cortou. Irmão, senti, já que o irmão falou que ia falar nessa parte, tem muita mãe e muito pai sofrendo no nosso meio com seus filhos no mundo das drogas. E o irmão é terapeuta holístico, né? Independência química. Então, muitas pessoas que entraram por este caminho
dentro da homossexualidade se prostituíram, se drogaram. Eu queria entender melhor sobre isso, o seu processo de libertação, o sofrimento que a sua mãe passou, o que Deus falou para ela, como é que foi a palavra, como é que foi essa espera. Eu gostaria de entender melhor e as pessoas que estão assistindo também. Tá, eu vou falar. Então, irmã, e eu lutei contra essa natureza, eu fiz muitas mudanças no meu corpo. A minha mãe, ela sempre me amou e respeitou. Quando eu coloquei o meu primeiro peito, essa serva de Deus que me gerou no ventre dela, olha, essa daqui, fui gerada aqui e o Senhor já sabia de tudo isso, né? Ela, mesmo sendo uma serva de Deus, me levou no médico, falou, meu filho, já que você quer fazer isso, a mãe é uma serva de Deus. A mãe, mesmo não aceitando, a mãe te respeita. Então, vamos fazer o que é certo. Não vai fazer de qualquer jeito, não. Mas, mesmo assim, ainda depois eu fiz umas coisas clandestinas. Coloquei silicone injetável no corpo. Eu tenho, irmã, 6 litros de silicone do quadril para baixo. Mas esse não me incomoda. E também ficou bem disfarçado. Mas o peito eu ranquei, eu coloquei 2 peitos. Primeiro foi de 260 e depois foi de 600. Para quem não acredita que milagre existe, ô pai, por favor, vai lá no salão, pega naquela sacola aqueles peitos de borracha, que era o que estava em mim. Aqui. Eu vou mostrar, Sim, perdoe, por favor. aqui tá a cicatriz, ó. Mãe, põe a parte de baixo que eu vou tampar em cima. Abre a parte de baixo. Peço perdão. Aqui, eu vou tampar o peito, tá, irmã? Para não desobedecer a Deus. Aqui tá uma cicatriz. Outro lado, mãe, tampa em cima, mãe. Isso. E aqui tá o outro lado, ó. Santo Deus. Então, durante 20 anos. Pode fechar minha camisa, mãe, por gentileza. Durante 20 anos, eu usei um peito de silicone, irmã. Eu lutei contra uma natureza. E essa cara aqui, ó, cuidou de mim, me amou, me respeitou. Mas o Senhor falou para ela que ela só ia vencer se esperasse na palavra de Deus e se dentro do coração dela houvesse o amor. Santo Deus. Então, é como está lá em Coríntios, né? Ainda que falasse a língua dos anjos, se não Glória a tivesse o Deus. amor, Aleluia. seria o sino que tina o metal que soa. Não, pode deixar assim, mãe. Então, essa serva de Deus, com muito amor, com muita esperança na palavra do Senhor, muita fé, muita determinação naquilo que o Senhor falou para ela não desistiu de mim. Mãe, então a irmã Tatiana, ela fez uma pergunta, como que foi essa parte que o Senhor falou da libertação? Aí depois eu entro na minha conversão, tá, Tati? Tá. Irmã Tatiana, quais foram as palavras que Deus falou? A senhora sente falar, ela gostaria de ouvir, os irmãos gostariam de ouvir. Mãe. Fala aquilo que Deus tocar no teu coração. Irmã querida, paz de Deus, a irmã e a todos. Amém. Irmã, foi uma coisa que somente poderia ter vindo de Deus, porque com 12 anos, 10 anos de idade, o Senhor já me avisou, o meu filho ia para o mundo das drogas, mas que o Senhor falava na palavra assim, serva de Deus que está aqui. O Senhor, você vai passar uma prova muito grande na terra, e o Senhor disse que nessa prova o governo pode errar, mas você não pode errar. Você tem que permanecer fiel, porque o Senhor vai fazer o teu adversário bem pequeno na tua frente. Você vai ver. Você não mostra medo para o teu adversário, porque ele é como um boi. Se você mostrar medo, ele vai te pegar. Mas você enfrenta em nome do Senhor Jesus. Então, isso eu ia guardando. E foi passando os tempos e vinha isso acontecendo. E quando foi um dia, na minha mente, eu pensava que um filho meu fumava uma droga, a tarde da macumba. Mas eu não tinha certeza. Então, a gente foi congregar numa congregação muito longe de Mongaguá, eu com meu esposo, nós fomos com nossos filhos, queria que nós fossemos só para ajudar a pagar a casa que ficasse. Eu falei, filho, nós não vamos. Se a senhora não for, eu não levo ele, eu volto, porque ele não me obedece. Então, nós vamos, só que vocês vão para a praia e nós vamos conhecer a obra de Deus naquele lugar. Fomos congregar numa congregação que chamava Terra de Santa Cruz. Chegamos lá, estava tocando o hino 381. E naquele momento, Deus usou do teu servo, foi oração, mandou sua palavra, falou,
Ô irmã que entrou aqui, você veio buscar uma palavra e Deus te diz. Quem traçou o caminho do avião no céu, quem traçou o caminho da serpente na penha, Glória a quem, Jesus. glória a Deus mesmo. E quem traçou o caminho da serpente na penha, quem traçou o caminho do navio no mar? Foi Deus? O Senhor sabe a tua necessidade. E o Senhor te avisa, um exército do inimigo cercará teus filhos na terra para te ver sofrer. Até o vício da droga vai pôr nos teus filhos. Mas se você for fiel, eu vou fazer uma grande obra. Eu vou estender a minha misericórdia. Na época, você vai ser como uma paineira. A cada uma tempestade, ela vai se arrastar pelo chão. Mas ao passar, vai vir um vento e você vai se levantar, vai ser a mesma coisa. Mas seja fiel, nunca nega meu nome. E eu ia pedindo força, aguardando as palavras e pedindo força. E vendo que as coisas estavam pegando por esse lado. Quando foi um dia, o meu esposo trabalhava muito na obra de Deus. E foi construir uma congregação na cidade de Novo Oriente de Minas. Eu fui com ele. Todos os lugares que ele ia trabalhar, irmã, eu ficava em casa com este menino, Deus, eu e ele. E aí ele aproveitava, porque ele queria dinheiro, eu não dava. Então ele vinha do quarto com o meu encontro, mas quando eu via que ele estava daquele jeito, eu abria a Bíblia na minha mão, botava meu mão na cabeça, lembrava que o Senhor falava assim para mim: não mostra medo para o teu adversário, que ele é como um boi bravo. Se você mostrar medo, ele vai te pegar. Eu clamava o sangue do Senhor e o encontro dele. Falava, bota a tua mão em mim. Se você botar a tua mão em mim, vai fazer como no passado. A terra vai abrir e vai te engolir. Ele afastava, entrava no quarto e ficava quieto. No outro dia, meu esposo ligava para mim. E aí, bem, tá tudo bem? Tá tudo bem. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Só quando ele chegava, ele sabia o que eu passava em casa. E sempre falando com Deus. E a minha família, minha irmã, sempre me criticando. Sempre falando. Quando foi um dia, eu estava tão provada. Falei, Senhor, hoje eu vou buscar uma palavra. Fui congregar aqui no bairro da Boa Vista. O Senhor mandou um irmão Dário da cidade. Glória a Deus. É prudente. Aí o Senhor falou, irmã que entrou aqui hoje, se tirasse o raio-x da tua alma, ela está cheia de hematoma, não está? Por causa da grande prova que você está passando, né, irmã? Por causa da grande humilhação que você está passando. Mas Deus te diz, irmã, vou fazer uma obra na tua vida. E teu adversário, irmã, que tanto tem te julgado, se eu não pedir conta nos filhos, eu vou pedir nos netos. Porque eu vou mostrar que eu sou Deus na terra e a tua prova eu permiti por uma grande obra que eu fiz. Glória a Deus. E aguardando tudo no meu coração. Chegava um tempo que eu falava, Senhor, mas o Senhor já falou que vai cumprir a palavra na minha vida, mas o Senhor não cumpre. O Senhor falava, irmã, o tempo de Deus, o meu tempo é o meu tempo, não é o teu tempo. O meu calendário é o meu calendário, não é o teu calendário. Tenha fé, me busca, me clama, me busca nas madrugadas, eu vou vir ao teu encontro e vou fazer uma grande obra. E o Senhor ia falando. Mas muitas palavras, mas que eu tenho um monte de caderno escrito aqui. Quando foi onde eu falei, bem, eu já não tenho mais força de orar. Não vou mais orar, não tenho mais palavra, bem. Bem, o joelho, e eu conversava com a minha irmã, que chama irmã Paula, da Alva da Piedade Sumaré. E ela me animava, nega, me chamo de neguinha, nega, não desanima. Se você não sabe falar, prostra teus joelhos na terra, minha irmã chora. O Senhor conhece a tua lágrima, o Senhor conhece tudo, Ele te socorre, mas nunca abra a tua boca, porque se você abrir a tua boca, por causa de uma palavra, o Senhor aumenta a tua prova e não vem ao teu encontro. Santo Deus. Que belo conselho, irmã. Em oração. Em todos os lugares que a gente ia, pedir oração. A minha irmã de Jaguariúna me ajudou muito em oração. E quando foi um dia, eu falei, Senhor, tem misericórdia, não é possível. Essa prova está muito, não vou orar mais. Ia na congregação, minha irmã circulava, minha irmã, a minha palavra está de pé na tua vida. O que eu falei está de pé. Ela não vai voltar sem cumprir um J e o tio vai cumprir tudo na tua vida. E o Senhor te diz, olhe e me busca. Quando você não tiver força para carregar a tua cruz, eu vou pôr o meu braço debaixo e vou ajudar você a carregar ela. Mas nunca nega meu nome. E sempre você esteja alegre, para os outros verem que você está alegre por dentro, só eu conheço. Sulamita? Como a Sulamita. Irmã, que belo conselho.
Para as mães que estão ouvindo, que estão esperando, que já estão descrentes, que estão fraquinha, a fé já está quase desfalecendo. Que injeção de ânimo hoje Deus deu na sua boca, minha irmã. Deus te abençoe infinitamente. Glória a Deus nas alturas. Senhor, me dê força. Aonde eu ia, eu pedia para minhas irmãs, ora para mim. Quando foi o dia, eu entrei aqui na congregação do Jardim Olina, tem uma nossa irmã, aí eu falei para ela, irmã Cida, me ajuda a pegar a palavra hoje, eu não aguento mais essa prova, irmã Cida. Oxalá que esse povo que está aqui, irmã, estivesse no redor da minha urna dentro, estivesse todo ao redor da minha urna. Eu não aguento mais essa prova, minha irmã. Humilhação de todo jeito. E Deus abençoou. Louvado seja Deus. O banner, pai. Quando Deus me abençoou, e o Senhor falava assim, irmã, não desanime, some no teu encontro, minha irmã. Eu quero a glória só para mim, não quero a glória para ninguém. Eu estou vindo ao teu encontro. Eu vou fazer uma grande obra na tua vida e muitos vão ver. Aí eu falava, Senhor, que misericórdia, me dê força, Pai, me dê força. E eu, irmã do céu, nunca pedi a esperança de que Deus ia fazer esta obra, porque o Senhor falava comigo, antes desse menino nascer, no ano de 78, o Senhor mandou uma palavra, falou assim, irmã, a respeito das providências, nunca exija de Deus uma coisa que não é tempo ainda. Meu Deus. Sempre peça para o Senhor te abençoar. Sempre peça para o Senhor te dar fé. Espera no cumprimento da palavra de Deus. E o Senhor também te diz, nunca diga, eu adoro meus filhos. Diga, eu adoro a Deus, mas eu amo meus filhos, amo meus filhos. Isso daí, olha, irmã, no ano de 78, esse menino nasceu no ano de 83. 83. Faz tempo. Para Senhor, tem misericórdia. Pai. E foi guardando essas palavras. Põe no sofá. Quando foi um dia, meu esposo estava muito triste, muito desanimado, chorando. Eu falei, bem, vamos buscar uma palavra hoje? Porque você chora muito bem, não pode chorar assim. Aí nós fomos congregar no Bonfim na terça-feira, o Senhor usou o servo de Deus, mão dobrando, e mandou uma palavra. E o Senhor falou assim, ô irmão que entrou aqui tão provado, eu te digo, eu permiti esta prova na tua vida por uma grande obra que eu vou fazer. E te digo, nem chore mais por ela e nem te envergonhe. Eu permiti essa prova. Me busca que eu vou dar força. Mas eu vou vir ao teu encontro. E o Senhor sempre animamos, sempre fortalecemos, sempre dando fé. Um dia eu fui buscar uma palavra também e falei, Senhor, não é possível, Senhor. Não é possível. O povo fala que eu estou ficando louco. Eu estou esperando uma coisa que eu nunca vou alcançar. Eu fui buscar uma palavra. O filho teu falou que eu nunca ia tirar feito. Falou. O meu filho falou assim, mãe, a senhora parece que não está muito bem na cabeça. Nunca que o Ariel vai fazer isso. Desculpa interromper, eu tenho um irmão que Deus sabe todas as coisas. Ele falava assim, porque minha mãe falava, meu filho, Deus me prometeu uma palavra que eu não deixo a sepultura sem antes ver uma obra completa. E eu entendi o que ela queria dizer, que eu voltaria à minha natureza humana. Eu nunca cuspi para cima, porque eu conheço o poder do nosso Deus, sabe, Tati? Então, mas quando ela falava isso para mim, me entrava uma ira no coração, porque eu falava, mãe, Deus sabe que eu não pedi para ser assim. Mas eu nunca cuspi para cima. E esse meu irmão falava assim para ela, você acha que o Ari vai arrancar esse peito um dia? Fez tanta plástica para ficar assim? A senhora acha que ele vai arrancar esse peito? A minha mãe olhou para ele e falou, o meu Deus falou. E o meu Deus fala e Deus cumpre. E eu, sabe assim, não gostava do que ela falava, não. Mas Deus cumpriu. Pode continuar, mãe. Então, minha querida, ele falava, imagina, mãe, quando ele vai tirar o seio dele. Eu falei, vai. Quem falou comigo não foi um homem, foi Deus. Eu creio na palavra de Deus. No tempo de Deus, ela vai se cumprir na minha vida. No tempo de Deus. Santo Deus. Esse era o seu, irmão? Isso aqui... Pega outra, mãe. Para quem nunca viu uma prótese de silicone, isso aqui é o que estava dentro do meu corpo. Isso é uma prótese de silicone. Isso é o silicone. Então, isso foi cortado naquele corte que eu mostrei e foi colocado dentro de mim, né? Eu carreguei isso aqui durante anos na minha vida. Essa maldição.
mas eu não entendia que era uma maldição, porque eu estava cego, né? O olho do espírito estava cego. Mas aqui, Deus libertou, Deus tirou. Então, o motivo é de glorificar a Deus, agradecer e engrandecer aí a um dia, Deus. irmã, eu falei, não, meu Deus, não vai ter mais jeito. Não, eu já não moro mais. Aí o senhor mandou uma palavra, o senhor falou assim, irmã, o que eu falei, eu vou cumprir. Pode passar os céus da terra, minha palavra não vai passar, vou cumprir ela na tua vida, irmão. E o Senhor te diz, e que antes que tu desça a sepultura, você vai glorificar o meu santo nome. Porque eu vou fazer esta obra que eu vou fazer, minha irmã, Campinas inteira vai ter que saber. O povo vai para muito longe, vai atravessar os oceanos. Irmã, você E já vai está ter história. cumprido. Está Você vai cumprido, ter viu? para contar, porque eu vou fazer uma grande obra na tua vida e muitos vão ter que falar que você me serve na terra. Porque a minha vizinhança tudo falava, olha, não perde um culto. E olha como que está a casa dela. Olha como que está o filho dela. Porque ele drogado, minha irmã, drogada, ele ia, deitava debaixo de uma árvore na casa da vizinha e ficava ali. Eu pegava e ia para a igreja com meu esposo. Chegava lá, o Senhor nos dava uma injeção de força, nos dava fé e nós ia prosseguindo. Mais um dia nós vencia, até pela misericórdia de Deus. Quando foi agora ultimamente perto, o Senhor fazer a obra, o Senhor falou, ô, irmão, eu estou vindo ao teu encontro por um caminho que nunca passou na tua mente. Eu falava, Senhor, porque quando o Senhor falava que o Senhor ia fazer uma obra, eu falava, Senhor, eu sei que tu vai fazer uma obra um dia. Cadeia ou sepultura? Aí o Senhor falou assim, não, irmã, vai ser vida com abundância. Glória a Deus. Porque muita gente pensa que vai vir por uma cadeira de roda, né? Que Deus vai matar, que Deus vai jogar no cárcere. E Deus faz do jeito dele, da forma dele. Que coisa linda. E quando eu orava, o Senhor falou, uma vez o Senhor mandou um irmão, e o Senhor falou comigo na boca dele, irmã, nunca peça para o Senhor fazer uma obra na vida do teu filho. Você vai orar assim, Senhor, tem misericórdia da alma do meu filho. Tem misericórdia. Porque se você pedir uma obra, o Senhor vai fazer uma obra que você vai chorar muito. Peça misericórdia, porque Deus vai ter misericórdia no tempo dele. Eu falava, sabe? E eu criei. E quando foi que o Senhor falava assim, que vinha por um caminho que nunca tinha passado pela minha mente, eu falava, Senhor, mas que caminho será esse? Tem misericórdia, Senhor. Aí aconteceu que ele saiu da clínica, internei ele umas 8 ou mais vezes, viu, minha irmã? Só o Senhor sabe o que eu e meu esposo sofremos com essa benção que está aqui. Glória a Deus. Mas eu nunca joguei ele fora. Mas eu nunca abandonei esse filho. Para as irmãs que estão assistindo, viu? Nunca abandone, nunca joga fora. É sangue do teu sangue. Deus te deu. Porque num dia, buscando uma palavra numa reunião de jovem, o Senhor falou com a minha alma. Eu falei, hoje o Ari não entra mais dentro de casa. Foi buscar uma palavra, o Senhor falou assim, minha irmã que entrou aqui, você vai atravessar um deserto de um sol muito escaldante, sem ter uma sombra para te abrigar, mas eu vou ser com você. E você falou que vai jogar fora aquilo que ficou na tua casa? O sangue que corre na tua veia, corre naquela veia. Se você jogar na rua, vai transformar numa assassino marginal. E o Senhor tem misericórdia, então me ajuda, me ajuda. E o Senhor foi me dando. E agora, nesse tempo que o Senhor falava, estou vindo por um caminho que ninguém, que nunca passou pela tua mente. Ele saiu da clínica, foi para São José do Rio Preto. Foi quando eu te conheci, irmã Tati. Quando eu saí da clínica, na clínica, graças a Deus, desculpa, mãe, perdão. Não, pode falar. É uma clínica muito boa de dependência química, né? Onde o Senhor preparou, que onde abaixo de Deus, a misericórdia de Deus, foi uma instituição que eu falo que ali é um hospital de alma também. Né? Deus deixou a medicina na terra, Deus deu a sabedoria para o homem, né? E ali eu tenho muito amor por essas pessoas, né? Eu não vou falar nome, nada, mas se alguém tiver problema, quiser depois me chamar no meu telefone, alguma coisa, a gente deixa. Deixa o seu número. Para quem quiser anotar aí, por favor, se o irmão sentiu. Eu vou falar meu número agora, mas depois a irmã edita o cabeçalho e coloca o número também. É 19
994-589191. Abaixo, amor, misericórdia de Deus, esse lugar foi um santo lugar na minha vida, sabe? Então, lá, o dono permitia que eu ficar com o celular, irmã Tati, e eu assistia os seus vídeos. A irmã interpretando. Foi ali, irmã, que eu criei com muito respeito, que não fique palavra jogada ao vento, uma paixão pelo dom da irmã. Uma paixão pela irmã. Com muito respeito, irmã Tati. Paixão que eu falo na sua fé, os vídeos que a irmã falava. E ali, muitas das vezes, sem eu ter um alimento, eu estava longe da casa do Senhor, os seus vídeos alimentou a minha alma. Glória a Deus. Deu o que comer, me deu o que beber. Glória! E ali, irmã, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali, irmã, não só os seus vídeos, tem uma outra serva de Deus que não é idolatrando, que eu tenho um grande desejo no meu coração de conhecer, porque idolatrar até como Salvador é Jesus Cristo e o Pai Criador. Mas admirar a fé de outros irmãos, das provas que passou e enfrentou, isso não é feio, isso não é pecado. Então ali eu admirava a fé da irmã Cidinha Preta da Jabuticaba, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Essa irmã que ela queria jogar o filho na ponte de trem. Ô Senhor, quantas e quantas, eu não sei quantas vezes eu já escutei esse testemunho dela, irmã. Porque esse testemunho, cada vez que eu escuto, anima a minha fé. É uma injeção de ânimo. E de uns tempos para cá, que não faz muito tempo, eu conheci pelo YouTube o irmão Gabriel de Janaúba, que eu também tenho um desejo no meu coração de conhecer. A irmã Cidinha, conhecer a irmã Tatiane, que a irmã um dia eu vou conhecer, o irmão Gabriel de Janaúba. São pessoas que a gente vê Deus usando e a gente admira a fé. Não é idolatrar esses irmãos, não. Idolatrar a Deus, mas pessoas que têm fé. Então, irmã, aí eu fui para São José de Rio Preto, foi quando eu tive o primeiro contato com a irmã. Eu falei, paz Deus, a irmã Tatiana foi pelo Messenger. Aí eu falei, irmã, meu nome é Ari, você lembra? Lembro. Assim, eu tô num processo, irmã, que eu não consigo partilhar com a minha mãe, eu não consigo falar com meu pai, eu não consigo me abrir com as pessoas, e eu queria ser seu amigo. Você lembra que eu falei isso para a irmã? Eu queria ser seu amigo, eu queria dividir um pouco do que eu estou passando, porque eu não tinha com quem falar, Tatiane. Eu quero dividir um pouco com a irmã que eu estou passando. Foi quando eu falei que eu era travesti, que Deus estava me incomodando muito, que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, que o Espírito Santo de Deus estava começando a me incomodar, mas eu não sabia, que eu tinha medo se era isso. Ó, irmã, mesmo conhecendo a palavra de Deus, a minha alma clamava, gritava por socorro, por ajuda, mas a minha carne ficava falando, não vai dar certo, não é isso, você não vai ser feliz. Então, a irmã ali, nós começamos a fazer uma amizade, irmã. Eu lembro que teve um dia que a irmã falou assim, eu olho para você, nas suas fotos, eu vejo uma legião de pombagira. Você lembra de um comentário desse que a irmã falou? Eu falei, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Mas ali, irmã, eu estava num processo, era eu, Deus e a luta espiritual, irmã. Porque a luta espiritual é aquela pior luta que é travada. É a luta mais difícil que tem, que você luta contra os espíritos. Você luta com aquilo que você sabe que tem algo que tá lutando com você. Você não vê, é como se você estivesse lutando com o ar. Porque se eu fosse brigar com a minha mãe aqui, eu tô vendo ela, eu tô batendo, eu tô pegando. E lutar com aquilo que você não vê. Verdade. É a pior batalha que existe. Então, nessas batalhas, eu recorria no pé do nosso Senhor e ouvia muito testemunho no YouTube. E esses a casa de oração estava fechada, eu falava, Senhor, olha, por isso que o Senhor fala que vai chegar o momento que as casas vai se fechar e aquele que tiver a palavra guardada na tábua de carne vai ter. Aquele que não tiver, não vai ter. E a congregação fechou por causa da pandemia.
Ai, que vontade de entrar dentro da casa do Pai Eterno, no átrio do Senhor, ouvir uma palavra, comer, Saudade, né? beber Que da não fonte. pode com Que saudade do filho. saudade, irmã! Mas eu tinha vocês, eu tinha Deus e tinha os vídeos da internet. O nosso Deus, ele é o dono da tecnologia. Nosso Deus, ele tem o poder em cima da tecnologia, na macumbaria, na feitiçaria, na facção. O nosso Deus é aquele que manda e tudo se move diante do seu ordenado. Glória a Deus. Irmã. Então, ali, irmã, eu conheci uma pessoa que eu sou muito grato, que é de uma outra denominação. Ele se chama Flávio Amaral. Eu sou muito grato a ele, a sua esposa, missionária Andréia de Castro, né? Porque ali foi o que o senhor falou. O senhor usou de irmãos de uma outra denominação, mas de uma mesma fé, que me ajudou, irmã. Ali eu conheci ele também pelo YouTube e eu fui vendo o testemunho dele, que ele também é um ex-transexual liberto por Deus. E eu admirei a história dele, pastor Flávio Amaral, missionária Andréia, e ali eu comecei a acompanhar, também chamei ele no Face, no Messenger, e ali eu falei, está acontecendo isso comigo? Ele falou, eu vou te ajudar, irmão Ariovaldo. Fiquei com medo, muito, muito medo, porque era para mim ter tirado do meu peito. No começo desse ano, né, essa cirurgia é até recente, vai fazer 3 meses. Mas que eu estou no processo de transição da luta espiritual faz 2 anos. Né, irmã? Eu vou contar como foi isso. Um dia, irmã, eu estava aqui dentro da minha casa, me entorpecendo a minha dor, o meu sentimento. Nossa, nem sei quanto tempo já foi de live, mas amém. Glória a Deus. Quando a gente pega falar de Deus, vai embora. Pode terminar. Eu tô com medo de cair aqui, mas eu coloquei aqui um pouquinho no carregador. Acho que ainda dá mais uns 10 minutinhos. Aí, irmã, eu dentro do meu quarto, fazendo uso da minha droga de escolha, que eu não tenho que esconder. Eu só nunca injetei droga na minha veia. Mas muitas das vezes, irmã, eu usei a substância química psicoativa que altera a mente e o humor para apagar a minha dor, para preencher aquele vazio que eu sentia, de querer entender o que estava acontecendo na minha vida e não conseguia. Só que quanto mais eu usava, mais eu me afundava, que nem uma areia movediça. Um dia, dentro do meu quarto, irmã, porque eu escutava vozes, eu não via, mas eu escutava os anjos celestiais combatendo contra as potestades, os principados do mal. Isso, irmã, é para quem crê na palavra de Deus. Eu escutava uma luta tremenda, irmã. E não era efeito de droga, não era loucura, irmã. E dentro do quarto, glória a Deus, aleluia. O Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. O Senhor me enrolou a minha língua. E aquilo me deu um prazer na minha alma. E eu falei, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falou, isso aqui é um pedacinho do que eu tenho. O que você quer? Toma uma decisão na tua vida. Você quer céu, vida eterna, ou terra e inferno? Porque o inferno é nessa terra. Ali o Senhor me abriu a mente. Irmã, Deus usou de uma jumenta para falar com Balaão. Então Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Porque eu não estava digno na presença de Deus. Eu estava dentro do meu quarto, entorpecendo a minha mente, me mutilando, me auto-suicidando. O Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo, irmã. E ali começou a conversão. Você está entendendo? Ali foi a conversão. Então, irmã, quando o Senhor me visitou verdadeiramente a minha alma, eu senti um prazer que essa terra nunca me deu. O álcool não deu, a boate, a lascívia, a Babilônia, tudo aquilo a Babilônia faz, né? Eu não quero falar certas coisas. Aquilo que eu fazia de me vender nunca me deu, irmã. Então, assim, Aí eu falei, Senhor, eu quero sentir isso. Então você precisa tomar uma decisão na tua vida. Aí eu entendi que Deus estava pedindo para mim que eu tinha que mudar as minhas vestes diante de Deus. E aí, irmã, eu falava assim para o Senhor, eu comecei a orar, entregar na mão de Deus e falava, Pai,
faça uma obra na minha vida com amor, não pela dor. E fui pedindo para Deus, sempre clamando a Deus, Senhor, me traz com amor, vai tirando a vaidade aos poucos. Um dia, irmã, amanheceu o dia depois de ter usado o crack uma madrugada inteira. Eu não tenho por que esconder a droga. Amanheceu o dia, aquela noite foi uma noite de batalha terrível dentro do quarto, irmã. Eu acordei, eu falei, mãe, hoje Deus começa uma obra na minha vida. Minha mãe falou assim, menino, para de ficar blasfemando contra Deus, porque você algumas vezes já falou que ia fazer tanta coisa e não conseguiu fazer. E Deus não se agrada disso, né? Sabedoria de Deus. Eu falei, mãe, me dá uns 5 sanitos pretos. Ela falou, por quê? Porque eu falei, porque hoje eu arranco tudo que tem de mulher de dentro do meu quarto. Glória a Deus. Ela falou, para de fazer isso. Você não vai, você tá brincando com aquilo que você não conhece. Eu falei, mãe, me dá sanito. Irmã Tatiane, peguei aquele sanito, fui juntando tudo aquelas roupas de... Sem olhar, irmã. Eu fui juntando e colocando, que deu uns 5, 6 sacos de 20 litros alta, assim, sabe? Irmã, e não querendo falar para agradecer a carne não. Só roupa boa. Sapato, irmã. Tinha uns 7 sem usar salto, bico fino, escarpão, aquele monte de sapato, aquele monte de bijuteria. Tinha algumas joias também. Bastante eu vendi para usar a droga. Mas ali, irmã, Deus já limpou meu guarda-roupa. Glória a Deus. Uma roupa de homem, irmã. Deixei assim, umas camisetas, umas bermudas que era de mulher, mas que era mais ou menos, sabe? Aí eu tinha um dinheirinho, uns R$ 200, eu fui na cidade, comprei umas 5 cuecas, comprei uns 2 moletom, sabe? E fui vendendo aquelas roupas para usar droga, fui dando embora também, mas isso já era o começar do agir de Deus Glória a na Deus. minha vida. Até que aí eu voltei para Campinas, eu recaí em São José de Rio Preto, eu recaí devido à minha dor, devido a essa luta espiritual, porque eu não sabia se eu estava fazendo certo, a minha alma sabia, mas a carne não. Aí até que deu, fui buscar uma palavra lá em São José do Rio Preto. E o senhor falou assim, e eu falei, Senhor, é hora de eu tirar esse peito? E o senhor falou assim, eu não lembro qual foi a palavra, o livro, mas o senhor falou assim, não tema esse gigante, Davi. Eu sou contigo. Glória a Deus. Glória. Não tema esse gigante, porque eu sou contigo. O Senhor falou na palavra. Se tu me servires na face dessa terra, haverás abundância espiritual e material na tua vida. Aí, irmã, eu fui firmando, aí eu vim para casa, ainda recaído, minha mãe aí me internou de novo, irmã, e nessa instituição, ali eu fui fazendo um tratamento com a psicóloga, mas o senhor falou, quando alguém perguntasse, quem foi o seu psicólogo? O senhor falou numa palavra na casa de um tio meu no culto de evangelização. Era para mim falar que o meu psicólogo foi Jesus Cristo. Então, o meu verdadeiro psicólogo foi Jesus Cristo, irmã. Nada seria possível sem ele, né? Isso, irmã. Porque eu tive várias internações. A irmã crê que eu vou falar? Então, aí esse irmão que o senhor abençoou de me ajudar, de tirar o meu peito, o senhor falou, vou chegar na tua vida por um caminho que vocês não esperam. Então, usou de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que custeou toda a minha cirurgia. Deus deu uma missão para ele na face dessa... O nome dele é Pastor Flávio Amaral. Deus deu uma missão para ele na face dessa terra. Ele trabalha com isso, né? Ele busca almas para o Senhor Jesus, né? Da maneira dele, porque o Senhor vai vir buscar a igreja. A igreja é o corpo, é o templo. Ele não vai buscar a placa da igreja, mas eu não vou entrar nesse detalhe, nesse assunto. Então, irmã, eu sei que Deus preparou de tirar o meu peito, eu não tinha roupa de homem, o Senhor preparou que Ele me abençoou com roupas de homem quando viemos de São Paulo. Mas 2 dias antes da cirurgia, eu fumava cigarro fazia 25 anos. Eu tomando banho no banheiro, o Espírito Santo de Deus começou a conversar comigo tomando banho, irmã. E o Senhor falou assim para mim, que se eu cresce, que naquela noite o Senhor estava escrevendo meu nome no livro da vida de novo.
E o Senhor foi mostrando umas coisas para mim e falou, para você crer que eu estou na tua vida, a partir de hoje você não fuma mais. E na mesa de cirurgia, toda legião que te acompanha fica na mesa de Santo cirurgia. Deus, glória a É, Jesus. irmã. Isso foi uma revelação que Deus me deu. Que Deus sabe disso que eu estou falando. É eu e Deus agora. Eu e Deus. Deus usou de um servo de Deus que eu escutava o Espírito Santo falar na voz de um servo de Deus. E esse servo de Deus foi falando para mim o que era para mim fazer, o que não era para mim fazer. Que não era para mim passar mais navalha no meu corpo, a não ser na minha face. E foi falando, sabe, irmã, que se eu servisse a Deus, respeitasse meu pai e minha mãe, e nessa vida nunca mais colocar um tipo de droga na minha boca, o meu direito de salvação o Senhor estava me concedendo novamente. E que para mim crer que era Deus na minha vida, Deus ia me libertar do cigarro por completo naquela noite. Glória a Deus. Irmã, vai fazer 80 dias que eu não sei o que é um cigarro e não tenho Santo Deus. vontade de admitir. Irmã, o cigarro é a droga mais difícil de se libertar, se não for o amor e a misericórdia de Deus. Sabe que é não fumar, irmã? Eu não tenho vontade. Engordei! Mas isso aí eu não quero nem saber de nada. Quero mais saber de comer e servir a Deus. Viajar, servir a Deus, dar glória e comer. Isso eu quero. Louvado seja Deus. Louvar, de glorificar a Deus, né? Foi muita oração da igreja, muitos irmãos orando, muitos irmãos estão orando até hoje, que eu tenho certeza, né? Não foi uma pessoa que orou, foi uma igreja. Quando eu falo uma igreja, nossa família espiritual na face dessa terra, muitas criaturas também. E o Senhor falou que se eu for fiel até o fim, o Senhor vai conceder os desejos do meu coração. E hoje, irmã, o meu desejo, primeiramente, é contemplar a face de Deus como ela é. Guardar a palavra do Senhor daqui para frente. Me reconciliar com a igreja no tempo certo. O Senhor prepara para mim uma esposa, uma família, filho. Que o Senhor faça de mim um vaso de Glória honra a na Deus. presença dele. Mesmo que pequenininho, irmã. Mesmo que seja um vaso pequeno. Mas cheio de incenso e de aroma na presença de Deus. Eu Tem mais quero isso. 806 pessoas aqui nessa live que vai te ajudar em oração. As promessas vão se cumprir na sua vida, viu, irmão Ariovaldo? Tem essa multidão que faz um compromisso de orar. Eu peço perdão para Deus, perdão para o ministério, peço perdão para a Irmandade, que orem a Deus por mim. Eu pequei diante de Deus, diante da Irmandade, diante do Cordeiro Eterno, diante do Consolador do Espírito Santo. Mas hoje eu quero me reconciliar, hoje eu quero perdão, hoje eu quero estar em harmonia com Deus, numa íntima e completa harmonia com Deus. Hoje eu quero servir a Deus, hoje eu quero constituir uma família e que Deus me dê força, sabe, irmã? Estou passando por um processo difícil, a minha família está passando por um processo que eu não vou comentar, né, porque eu não tenho direito de expor, mas os mais próximos sabem, eu peço oração, mas o Senhor avisou pela palavra, com 6 dias que eu tinha tirado o peito, o Senhor falou, filho, tu já passou por vários testes, mas eu tenho mais um teste para você. E se você passar nesse teste, eu vou chegar na tua vida com glória. Então, que Deus me dê força para mim passar nesse último teste, para que a mão do Senhor possa aparecer na minha vida. Porque hoje eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Satanás saiba que Deus existe, que aqueles que me apontou, que me julgou na rua, que julgou meu pai, que julgou a minha mãe, julgou os meus irmãos, saiba, Deus existe. Quando Ele ama uma alma, Ele entra na profundeza do abismo do inferno. Ele pega, Ele lava a ovelha, Ele tosqueia essa ovelha, Glória a Ele Deus. dá de comer, Ele dá de beber, Ele pega no braço, Ele afaga. Então, eu sou essa ovelha. Eu sei que Ele largou das 99 e foi lá embaixo e me pegou. Glória a Deus. Esse é nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu sei que muito, muito, muito ainda eu tenho que passar na face dessa terra.
Peço a Deus sabedoria, saúde para o meu pai, para minha mãe espiritual, material, para junto nós servir a Deus ainda na face dessa terra, né? Porque nós sabemos que um dia o nosso corpo vai tombar no pó dessa terra. Eu sei que um dia ela vai, o meu pai vai, mas que nós estejamos preparados para esse momento, né? Nossa, irmão, mas você está falando isso desse jeito? Não é. Isso é sabedoria de Deus. Feliz é aquele que dorme com a esperança da salvação eterna. Porque aquele que dorme, ele dormiu. Ao soar da trombeta, ele vai acordar. Mas aquele que morre, ele não acorda. Ele está morto. Não é verdade, Tatiane? Então, feliz é aquele que dorme na esperança da salvação eterna. Então eu quero lutar, quero servir a Deus ainda na face dessa terra. Espero ainda que a minha mãe e meu pai contemplem os meus filhos, que eu sei que Deus é poderoso para me conceder uma esposa, uma ajudadora, uma guerreira, né? Porque essa tem que ser guerreira. Glória a Deus. Mas para o meu Deus nada é impossível, para o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele entra aonde a mão do homem não entra, ele opera e não deixa cicatriz. Glória a Deus. Então, irmã Tatiane, quero só agradecer a Deus Deus Pai abençoe Todo-Poderoso. muitíssimamente, meu irmão. Eu quero agradecer em primeiro lugar. Eu estava ouvindo o irmão e quantas obras não estão acontecendo neste momento através dessas palavras. Quanta fé não foi aumentada. Quanta mãe que já não está de joelho agora louvando a Deus, falando, eu vou esperar, Senhor. Eu vou ter paciência que do mesmo jeito que o Senhor fez com a mãe dele, vai fazer na minha também. Eu sei que se Deus libertou ele do cigarro, Deus vai me libertar também. Se Deus libertou ele do homossexualismo, Deus vai me libertar também. Muita obra está acontecendo nesse momento. Da droga, da mentira, porque hoje, irmã, eu não sou perfeito, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos seguir aquele que é perfeito, e perfeito é Jesus Cristo, não é verdade? Ele é a perfeição. Mesmo sendo perfeito, ele foi apedrejado, humilhado, ele foi visto como malfeitor e crucificado. Verdade. Mas nós sabemos que ele vive, né? O crente tem prova, o servo de Deus tem prova, os filhos de Deus têm prova, aquele que não conhece a Deus também tem prova. Mas a diferença daquele que está com Deus é que Deus ajuda a passar a prova, né? Então esse é o nosso privilégio, que nós temos como capitão do nosso exército, Jesus Cristo. Irmão Ariovaldo, uma coisa que eu queria salientar aqui antes da gente terminar. Quantos que erram e dizem e acham que não tem perdão? E diante dessa obra que o irmão contou, desse milagre, dessa transformação, é a maior prova viva que o Senhor, ele é muitíssimo misericordioso e a sua misericórdia é infinita como o universo, né? Para terminar aqui, porque senão é perigoso o celular descarregar e eu não conseguir salvar essa live. Tem algumas perguntas que alguns fizeram, irmãos, que não foi possível responder, mas são bem pequenininhas. Se o irmão puder responder antes da gente terminar, para não deixar ninguém triste. Perguntaram aqui, qual a comum do irmão Ariovaldo? A minha comum é Campinas, Jardim Eulina. Louvado seja Deus. Irmão, para que, assim, alertem as famílias a terem mais cuidado, mais zelo, alguém perguntou. Irmão, se o irmão puder responder, se não puder, não tem problema. Quem abusou do irmão era da família? Não, não era da família, era vizinho. Vizinho. Fica um alerta aí, tá bom? Deus abençoe, muita gente querendo abraçar a sua mãe, querendo parabenizar ela, falando, irmã, o seu testemunho, quanta fé que aumentou dentro do meu coração. Foi alguns comentários que o irmão Alisson escreveu aqui, viu? Tá, ó, irmã, deixa, compartilha, se a irmã puder, na hora que a irmã for compartilhar, deixa o meu telefone, pode pôr o meu telefone, a irmã tem. Coloca o nome do meu canal. Eu vou falar agora o meu e-mail também. Porque no meu canal do YouTube, eu quero contar histórias de pessoas que
que passaram por provas, por situações, por alegrias, né? Não precisa, pode ser anônima a história, não falar o nome da pessoa, né? Ari Balbino estrans@gmail.com, né? Então ali é o meu e-mail, só para isso, né? Pedir para as pessoas, meu Facebook é Ariovaldo Balbino, quem quiser mandar convite. E tem a página Salvos para Salvar, né? Interagir, levar, não é para minha carne crescer, mas para a gente anunciar, expandir, porque assim, Satanás ele tem várias armas, mas a homossexualidade, irmã, eu não estou dando voto para ele não, porque ele é um derrotado, irmã. Mas é a arma que ele mais tem usado nesses fim do tempo. Para confundir a cabeça, ideologia de gênero. Você viu? Passou na reportagem, um país que não me vem na memória, uma professora, Rússia, não lembro, irmã, não vou falar o país porque eu não lembro, onde a criança com 4 anos de idade pode decidir o que ela quer ser dentro da escola, que banheiro ela quer usar, irmã. Mano, então, assim, é fim do tempo. O nosso Senhor, eu quero falar outra coisa, tá? Eu não estou julgando ninguém. Nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, primogênito, chamado Jesus Cristo, né? Porque as pessoas falam assim, porque você está julgando. Não, eu não estou julgando. Quem julga é essa daqui, ó. Essa daqui tem o poder de julgar e executar. Eu não, irmã. O nosso Senhor e Salvador, ele morreu por todos no duro madeiro da cruz. Ali ele pagou os nossos pecados e mostrou amor e igualdade para com todos. Com o branco, com o negro, com o rico, com o pobre. Não é verdade, irmã? Eu te amar e eu te respeitar não simboliza que eu aceito a sua condição. Eu entendi perfeitamente. Então, ali é o amor com igualdade deles. Ele ama o pecador, mas não quer dizer que ele ama o pecado. Depois que você conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, eu quero falar porque eu tenho amigos que estão nessa condição. Eu amo a todos e respeito, mas eu não vou deixar de mostrar a eles o caminho da verdade, o caminho da vida eterna. Mas Deus deixou o livre-arbítrio. Cada um escolhe aquilo que quer. Céu, abundância, ou terra, fogo eterno. Aí, né? Porque não adianta nem Deus querer colocar uma pessoa no céu se a pessoa não quiser entrar, né? A decisão é de cada um. Mas para todos e a decisão é de cada um. O que eu posso fazer é pedir misericórdia para mim e pelo próximo. Deus abençoe. Gratidão Amém. do fundo da minha alma, irmão Ariovaldo, a mãezinha que contou essa obra. Deus te abençoe. Recompensa do reino da sua glória. Eu rendo graças a Deus, vai ter muito fruto, viu? Sauda eles. A paz de Deus, irmã. Deus que abençoe por tudo quanto sua irmã tem feito por nós, viu? Amém, amém. Eu que agradeço. Vai cair aqui, eu preciso salvar a live. Um forte abraço, beijo no coração, tamo junto. E se Deus preparar, terá uma nova live. Não deixem de seguir, gente. Eu vou colocar lá tudo bonitinho, canal, telefone, tudo que vocês precisar, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Só mais uma coisa, olha Deus para mim, para Deus abrir a minha mente, porque eu estou aprendendo Libra com a irmã Tatiane. Isso, gente. Eu tenho o sonho, o desejo de aprender Libra. Ore a Deus para Deus abrir a minha mente. Irmão Ariovaldo está aprendendo Libras, estava pensando em desistir, começou a achar um pouquinho difícil, Deus deu um sonho, o surdo indo lá no salão dele, querendo o depois eu vou gravar esse evangelho. sonho, depois eu vou gravar esse sonho no meu canal e vou contar. Isso. Deus abençoe. Eu peço perdão. Deus abençoe, irmão Alisson. Não iria sinalizar, viu? Hoje foi terrível. Depois foi grande, essa mas é a primeira live de precisava. muita. É só a primeira live de muita. Deus abençoe. Amém. Valeu a pena, viu? Ter passado um pouquinho de prova hoje, os levante, mas eu sei. Valeu a pena. Deus abençoe. Amém, amém.